Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos validar na prática tudo aquilo que nós estudamos desde a aula 132 até a aula 137, né, que aborda ali o conteúdo acerca dos circuitos ressonantes, né, os RLC, em série, tá? Então nós vamos para a bancada começar medindo todos os componentes para que a gente possa levantar as características do circuito e depois nós vamos validar aí de forma experimental, ok? Vamos para a bancada então. Vocês estão vendo na figura 1 o circuito completo que estamos estudando, né? Que nós vamos fazer aqui o experimento. Então, além ali do capacitor com sua resistência série, temos um indutor com sua resistência série também e mais uma resistência adicional aqui, tá? Então, nós vamos fazer a medição dos componentes que vão ser utilizados na prática para que a gente possa fazer o cálculo com os valores dos componentes reais, ok? Então aqui, pessoal, eu vou utilizar essa ponte, né, RLC, para fazer a medição dos componentes. A frequência de teste aqui vai ser em 1 kHz, tá, pessoal? Porque a frequência de ressonância que nós vamos trabalhar aqui está mais próxima desse valor dentro das possibilidades aqui de frequência de teste, né? Com esse medidor aqui, a gente trabalha com 1 kHz, depois a gente vai saltar para 10K. Tá? A frequência de ressonância ela vai ficar mais próxima de 1 kHz. Então, olha só, o valor da resistência aqui, pessoal, eu vou utilizar esses dois resistores de 10 ohms em paralelo, tá? O objetivo aqui é ter 5 ohms, tá? Em paralelo, conforme vocês podem ver aí, tá? Então, esses dois resistores aqui, a princípio vai ser a nossa resistência. O capacitor aqui, eu vou colocar para fazer a medição dele, já considerando também a resistência séria, tá? Então vamos anotar aqui o valor que nós vamos ter. Olha lá, vamos colocar aqui 1,02 microfarad, tá? E a resistência séria, podemos considerar aqui aproximadamente 72 miliohms. E por último aqui o indutor, né? Então colocar aqui no modo de medição da indutância. Eu vou deixar também para medir o valor da resistência. Assim a gente já tem esse parâmetro para a gente considerar nos nossos cálculos. Tá? Então o indutor aqui, pessoal, vamos considerar 3,87 mH, uma resistência série. Vamos considerar aí então algo em torno de 265 miliohms, aí vai dar uma aproximação boa aí para os nossos cálculos, ok? Bom, agora que nós conhecemos os valores de todos os componentes que fazem parte do circuito ressonante ali, né? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Calcular as características desse circuito, baseado no conteúdo que nós já vimos nas aulas anteriores ali, né? Da aula 132 até a aula 137, tá? Caso você tenha dúvida aí para acompanhar esses cálculos, o link dessas aulas estão na descrição desse vídeo, tá? Tem uma playlist específica para isso, né? E para que servem esses cálculos, pessoal? Para a gente ter os valores esperados lá da parte experimental. Porque se a gente não espera nada, qualquer valor serviria, né? E não é assim a forma correta de se trabalhar. Então vamos fazer os cálculos e depois a gente valida na bancada. Então, começar aqui, pessoal, calculando a frequência de ressonância, tá? Então, a gente vai atribuir os valores aqui da indutância e da capacitância, e nós vamos ter aí aproximadamente 2,533 kHz, tá? E na sequência temos a largura de banda e as frequências de corte. Mas para isso, pessoal, nós vamos precisar do fator de qualidade, tá? Então, eu vou começar calculando o fator de qualidade usando a expressão que nós estudamos, que usa os parâmetros do circuito. Então, 1 sobre R, que multiplica ali a raiz de L sobre C. Tá? Então, atribuindo os valores, nós temos aproximadamente aí 11,5. O nosso fator de qualidade aqui é considerado alto, né? Maior ou igual a 10, nós já consideramos que é um fator de qualidade bastante elevado. E com isso, nós podemos calcular a nossa largura de banda fazendo a frequência de ressonância dividida ali pelo fator de qualidade. Então, atribuindo os valores, temos 220,3 Hz. Então, é uma largura de banda bastante estreita aí, porque o fator de qualidade é considerado elevado.
Frequência de corte inferior, pessoal, basta pegar ali a frequência de ressonância e subtrair ali metade do valor que nós encontramos da largura de banda, né? Então, observe aí, nós temos aproximadamente 2,422 kHz. E para a frequência de corte superior, né, frequência de ressonância mais metade da largura de banda, nós temos 2,643 kHz. No item C é pedido então para a gente calcular ainda a corrente e a tensão aí em todos os componentes, né? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Conforme nós estudamos, né, na ressonância, nós vamos ter o circuito puramente resistivo ali, né, visto pela fonte. Então, nós temos apenas ali a resistência total do circuito, né, de todos os elementos em série ali. Então, 5,337 ohms. E agora que temos o valor da impedância, podemos calcular a corrente simplesmente aplicando a lei de Ohm. Como eu vou aplicar aqui, pessoal, 3 volts, então 3 volts dividido pelo valor da impedância dá ali 0,56 ampere. E a tensão no resistor vai ser a própria tensão que nós vamos ter ali da fonte, né? E na indutância e na capacitância, na condição de ressonância, vão ter o mesmo valor, né? Que vai ser o fator de qualidade vezes a tensão aplicada, né? Aqui que nós temos ter aquela atenção que nós discutimos em aula, que o fator de qualidade bastante elevado, ele pode causar uma tensão bastante elevada nos elementos reativos. Então nós temos 11,5, que é o fator de qualidade, vezes a tensão aplicada, que é 3 volts, faz surgir ali aproximadamente 34,5 volts no capacitor e também no indutor do circuito. E por último, no item D é pedido para a gente calcular a corrente nas frequências de corte, que é ali a nossa corrente na condição de meia potência, né? Para isso, basta a gente pegar o valor da corrente na ressonância e dividir ali por raiz de 2, né? A corrente máxima, onde nós vamos ter a potência máxima, é ali na condição de ressonância. Então, 0,56 dividido por raiz de 2 dá aproximadamente ali 0,396 ampere. Então, agora vamos para a bancada ver esses valores na prática e mais alguns detalhes. Pessoal, vou começar aqui então pelo setup, né, para vocês entenderem bem esse teste. Então tá aqui, ó, os dois resistores em paralelo, o capacitor, tá? Aqui tem um capacitor que suporta até 400 volts, tá? Então não tem perigo aí de a gente danificar ele por causa de alguma tensão excessiva. E o indutor aqui, tá? Para fazer a medição da corrente, eu vou estar utilizando essa plaquinha de condicionamento, né, com um TC ali, pessoal, na saída do amplificador de áudio ali, tá? Então eu vou, através ali do girador de sinais, aplicar um sinal aqui no amplificador, tá? Ele vai então produzir, que nós vamos ajustar para ele nos dar aqui 3 volts de valor eficaz, né, e aplicar aqui no nosso circuito RCL série. Tá? Eu vou estar medindo então, ao mesmo tempo no canal 1 do osciloscópio em amarelo, a tensão de alimentação, e no canal 2 do osciloscópio vai estar a medida da corrente. Tá? Então aqui a corrente está pegando o sinal aqui da placa de condicionamento. Se vocês tiverem mais interesse aí sobre esse circuito, tem um vídeo aí publicado no canal, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ver o funcionamento dele, tá? Com mais detalhes, a parte de projeto e tal. Além disso, pessoal, com o canal 3 do osciloscópio, eu vou fazer a medição da tensão que nós temos no indutor, tá? O objetivo aqui é verificar, né, essa tensão mais elevada que tende a surgir ali nos elementos reativos na condição de ressonância. Mesmo que esse vídeo se torne um pouco longo, pessoal, eu quero mostrar com bastante detalhes aqui o conteúdo que a gente estudou na aula de forma prática para que vocês compreendam bem esse conteúdo, ok? Então eu vou aplicar a tensão aqui, pessoal, habilitar o canal 1. Tá? Observe que nós temos aqui os nossos 3 volts aplicados ali. Né? Eu ajustei aqui a tensão de entrada para 0,41 volts na entrada do amplificador. Aí tem o ganho do amplificador, de forma a ter ali na saída 3,01 volts. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou aumentar a frequência buscando obter ali a fase igual a zero. Eu coloquei algumas medições, tá?
No caso aqui, no canal 1 tem a medição do valor eficaz do canal 1, no canal 2 o valor eficaz da corrente ali, e no canal 3 o valor eficaz da tensão no indutor. E na medição 4 ali, pessoal, na quarta medição, nós temos o deslocamento de fase entre tensão e a corrente. Vai ficar bem evidente quando a gente estiver na ressonância certinho com os valores desse circuito. E vale reforçar ainda que aqui no amplificador, pessoal, por os nossos cálculos, eu não considerei a impedância de saída dele, tá? Isso com certeza vai causar alguma alteração, né? Mas a gente vai ter um valor bem próximo na ressonância. Olha lá, aqui já temos 2 kHz aplicado, então observe que já temos ali algum nível de corrente significativo ali e também uma tensão no indutor em azul, né? O verde ali nós temos a corrente. Eu vou agora aumentar um pouco mais a frequência e observem a fase, tá? Nós estamos aqui com menos 65 graus aproximadamente. Lógico, a tensão no indutor está adiantada em relação à corrente 90 graus. Eu espero que esteja bem visível isso para vocês. E em relação à tensão aplicada, nós temos também, então, a nossa tensão no indutor adiantada. Conforme eu vou chegando perto da frequência de ressonância, eu quero que vocês observem bem a posição, né, a fase aqui da corrente em verde em relação à tensão aplicada aqui em amarelo, né? Olha aqui, pessoal, aqui eu estou colocando valores em torno da ressonância. Ó, aqui eu estou com uma frequência menor do que a ressonância desse circuito. Se eu colocar 2,5 kHz, aí eu já estou com uma frequência maior do que a frequência de ressonância do circuito prático aqui. Observem a fase. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para o próximo dígito aqui, é um dígito um pouco menos significativo, e agora eu vou trabalhar com um pouco mais de refino para obter ali a fase de 0 grau. Aí está o circuito na ressonância. Observe que a tensão de saída está em aproximadamente 30 volts, 29,5, 29,6 volts. Uma tensão muito maior do que aquela que eu estou aplicando. A corrente está ali em 454 mA, né, com uma tensão aplicada de 3 volts. Então, nós temos a corrente em verde ali em fase com a tensão aplicada, ou seja, nós temos um circuito agora puramente resistivo. Aí nós temos alguma diferença com o valor calculado, porque, conforme eu falei para vocês, eu não levei em consideração nenhum valor de resistência ou da impedância de saída do amplificador. Esses parâmetros com certeza influenciam aí na resposta do circuito. Tá? Esse amplificador aqui, ele tem aqui filtros de saída, né? Temos um circuito RC em paralelo com a saída, além das resistências de degeneração dos transistores que vão influenciar de forma bastante significativa, uma vez que nós estamos trabalhando com uma resistência série para o nosso circuito equivalente aqui, né, do circuito série aqui ressonante, relativamente baixa, né? Então qualquer 0,3 ohms ali acaba sendo significativo na impedância total, ou no caso da resistência série equivalente. Mas tá aí, pessoal, o circuito está na ressonância, nós temos a tensão avançada a 90 graus. Eu espero que vocês consigam ver aqui com bastante precisão, ó, que a minha passagem por zero da tensão e da corrente está ocorrendo exatamente no pico da tensão ali no indutor, ou seja, a tensão no meu indutor está 90 graus adiantada em relação à corrente e também a tensão aplicada, uma vez que a tensão aplicada e a corrente estão em fase, né? Os testes feitos com os componentes lá na ponte RLC, né, foram feitos com 1 kHz, né, e acaba influenciando um pouquinho aí na medição. Anotando esse valor de 455 mA, se a gente pegar ali e dividir esse valor por raiz de 2, nós vamos ter o valor de meia potência, ou seja, o valor que nós temos na frequência de corte inferior ou superior. Eu vou agora fazer a alteração na frequência ali no gerador de funções para que a gente obtenha
esse valor aproximadamente de 320 mA, que seria o valor da corrente em meia potência, que seria a nossa frequência de corte. No caso, vou ver a superior. Observe que eu vou aumentando a frequência e a fase agora já não é mais zero, né? Nós temos agora a corrente ficando cada vez mais atrasada, ou seja, o meu circuito vai ficando cada vez mais indutivo, certo? Ó, lembra, corrente atrasada em relação à tensão, circuito indutivo. A amplitude da minha tensão no indutor também está mudando, está em 29 volts. E agora vai diminuindo, ó, que eu estou saindo da ressonância. Só vi aqui que eu 320 volts, 320 mA, então vamos lá. Eu vou ver se eu consigo dar um pouquinho mais de precisão aqui. E nós temos aí 21,6 volts. Então, olha só, eu saí da ressonância, né? A partir desse ponto aqui, a gente já pode considerar que se eu aumentar mais a frequência, eu estou fora da largura de banda ao critério da meia potência, né? E o circuito vai ficando cada vez mais indutivo. Nós temos ali que vai aumentando o atraso da corrente em relação à tensão. E olha lá, a amplitude, tanto da corrente, bem como da tensão lá no indutor, está diminuindo de forma significativa, né? Estou ficando longe ali da ressonância. Se eu agora fazer o processo inverso, ó, conforme eu vou aumentando a frequência aqui, pessoal, voltamos para a ressonância. Se eu agora diminuir a frequência desse ponto aqui, eu tenho novamente esse efeito. Tá? Olha bem a corrente ali. Eu vou colocar o gerador de funções aqui, pessoal, para ele fazer um sweep. Tá? Ou seja, ele vai fazer uma varredura de frequências no nosso circuito e a gente vai ver o comportamento ali da nossa corrente e da tensão no indutor, conforme a frequência vai sendo variada de forma relativamente suave, tá? Vamos vir aqui em sweep, colocar uma varredura começando em 100 Hz e vamos ver aqui como fica até 5 kHz. 10 segundos de varredura. E olha lá, pessoal, conforme a frequência vai aumentando, ó, atinge o pico e depois reduz novamente. Tá? Então, vocês podem acompanhar aqui a variação da frequência. Observem com bastante calma ali o que está acontecendo com os sinais, tá? Então, a amplitude do sinal aplicado é praticamente constante, né? A gente vê ali a corrente em verde começando com um valor bem baixo, conforme vai se aproximando ali da frequência de ressonância, ela vai lá, atinge seu valor máximo e depois começa a diminuir novamente. Assim como acontece com a tensão lá no indutor em azul. Outra coisa interessante de observar aí é a fase da corrente, né, em relação à tensão aplicada. Para baixas frequências, o circuito está capacitivo, então a corrente fica adiantada em relação à tensão. E para frequências maior que a frequência de ressonância, nós temos ali que a corrente fica atrasada em relação à tensão aplicada. Cabe mais um teste ainda aqui, pessoal, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês verem. E, embora a gente não tenha ainda abordado o tema sobre o diagrama de Bode, nós vamos ver isso no canal ao longo do tempo.
Mas eu vou mostrar para vocês um ensaio que dá para fazer com esse osciloscópio, de forma a traçar o gráfico de resposta aqui da corrente em função da frequência. E para quem fez a lista de exercícios da aula 137, eu mostrei o gráfico gerado lá no MATLAB para alguns exercícios, acho que foi para o exercício 1 e 2. Tá? Agora vamos mostrar de forma prática, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui, vou fazer uma pequena alteração aqui, né, passar o cabo do gerador de funções para o osciloscópio e já volto aqui para mostrar esse ensaio para vocês. Bom, pessoal, então eu passei o cabo que estava ali no gerador de funções aqui para a saída do gerador de funções do osciloscópio. E agora, então, nós vamos aplicar aqui o teste, né, para fazer o levantamento da curva de resposta em frequência, né, desse circuito. Depois eu vou fazer uma aula específica só para tratar desse tipo de análise gráfica aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma noção aí do comportamento de todo esse circuito com relação à amplitude aqui, né, da corrente, conforme vai mudando a frequência. Vocês viram eu fazendo o sweep ali no gerador de funções, mas agora nós vamos fazer de forma com que o gráfico fique completo aqui com relação ao módulo, né, ou no caso aqui o ganho de corrente do circuito em função da frequência e também da fase, que é algo interessante a gente ver toda a varredura num gráfico só. Tá? Então eu vou começar a análise aqui e vou fazer uma varredura aí de 1 a 6 kHz. Tá? Então observe que ele vai aplicando o sinal com amplitude constante. Tá? E aí vocês vão vendo que para cada passo aqui de frequência que ele vai testando, ele vai plotando lá no gráfico em vermelho. Vocês vão ter a curva da fase e em azul, que é o ganho, só que tá aqui, está em decibéis, né? E vamos ver aqui então o resultado. Dá para ver bem certinho aqui, ó, que a gente tem o cursor aqui, ó, no início para baixas frequências aqui, ainda em 1 kHz. Nós temos quase 90 graus, ó, 87 aqui nessa posição. Conforme eu vou diminuindo, ele tende lá aos 90 graus positivo, ou seja, avançado, na corrente adiantada em relação à tensão. Lembrando que um circuito puramente capacitivo, nós teríamos 90 graus. Né? E aí, conforme nós vamos avançando aqui, né, para maiores frequências, então nós vamos em azul ali, vocês vão ter aqui em decibéis, mas o que nos dá aqui a amplitude da corrente, ela vai aumentando conforme vai aumentando a frequência. Tá? Nós temos aqui 1,8 kHz, chegando ali em mais ou menos a 2,45 kHz, é onde a gente tem o pico aqui no gráfico, tá, pessoal? Aí, para eu ter mais precisão, eu teria que ter mais amostras por década aqui de varredura de frequência, mas só para a gente ter uma noção aqui, já dá para ver que ele está atingindo o pico aproximadamente nessa frequência, né? Nós vimos agora há pouco, com um pouco mais de precisão, usando o gerador de funções ali. Mas de toda forma, né, pessoal, dá para ver certinho que daí, conforme vai passando esse valor de frequência, né, a nossa fase aqui, ó, ela passa por zero e começa a se tornar negativa. Olha lá, menos 66 graus, e aí vai tendendo a chegar lá a menos 90 graus, quando o circuito ficaria, né, para frequências muito elevadas, puramente indutivo, né, corrente atrasada 90 graus em relação à tensão, né? Então dá para ver bem certinho aí o comportamento real, né, prático desse circuito, né, ressonante. Agora eu vou fazer uma alteração rápida, pessoal, que é basicamente adicionar resistências aqui em série, tá? Eu vou pegar esse resistor que está em paralelo, eu vou colocar ele em série, e além disso eu vou colocar mais um aqui em série, né, para a gente ter mais de 30 ohms aí, né, totalizando a nossa resistência série equivalente. Aí está então, pessoal, o circuito agora com os 3 resistores em série. Já deixei aqui o gerador de funções alimentando o circuito com 1 kHz e a tensão ali, né, aplicada de 3 volts, conforme nós fizemos no primeiro experimento, né, com a primeira configuração do circuito. E agora, pessoal, eu tive que fazer uma alteração aqui na sensibilidade vertical,
tá? Porque como nós aumentamos o valor da resistência, nós vamos ter o quê? Menor fator de qualidade e também uma menor corrente máxima, né? Uma vez que agora é limitada pela soma das resistências, vai dar aqui 30,337 ohms, né? Aumentou significativamente, então a corrente tende a diminuir, e conforme vocês podem ver nos cálculos, observem que a frequência de ressonância permanece a mesma, uma vez que eu não mexi aqui, né? Não troquei nem indutor e nem capacitor. Entretanto, com o valor da resistência, o fator de qualidade agora caiu para aproximadamente 2, né? Podemos considerar 2 aqui, o que faz com que a largura de banda fique bem maior, né? Bem mais larga, ou seja, próximo da frequência de ressonância, nós vamos ter a amplitude máxima mantida ali por uma faixa de frequência maior, né? Ela vai atenuando aos poucos, conforme vai se distanciando da frequência de ressonância. Entretanto, esse valor máximo vai ser menor, né? De aproximadamente ali 98,9 mA, né? Além dos outros valores que vocês podem conferir aí para a frequência de corte inferior, superior, tá? Então, observe então agora no teste, tá? Então, eu tenho aqui 1 kHz, eu vou aumentar a frequência aqui primeiro para 2K, né? A sensibilidade vertical da corrente está agora ali em 100 mA por quadrículo, né? Então está um pouquinho abaixo ali, princípio, em 2K de 100 mA de amplitude. E eu também alterei aqui a sensibilidade vertical do canal 3 ali, né? Que é a tensão no indutor. Está agora em 10 volts por quadrículo, tá? A divisão ali vertical. Então vamos aumentar agora a nossa frequência, buscando aqui os nossos 500 ali, né? 2,2500 Hz. Observe que agora a nossa tensão está praticamente em fase, né? Lembrando que a nossa está um pouco mais próxima a nossa frequência de ressonância daquilo que a gente tinha calculado lá na teoria. Isso porque, como eu aumentei o valor aqui dos resistores, pessoal, lembre-se que na impedância, lembre-se que na ressonância, nós temos a impedância total do circuito limitada ali apenas pelo valor da resistência, né? Como a resistência aumentou bastante, né? Aumentou em 6 vezes do valor do primeiro experimento, a impedância de saída do meu amplificador lá agora, pessoal, interfere menos aqui no nosso resultado. Lógico que ainda interfere, mas interfere menos, né? E conforme eu vou aumentando a frequência aqui, pessoal, olha lá, vai diminuindo novamente. Só que agora diminui um pouco mais lentamente conforme eu aumento a frequência. Mas ainda assim, a frequência de ressonância permanece a mesma. Só que a amplitude da minha corrente na ressonância ali é menor. Tá lá, 98,9 mA aproximadamente, em 98 e 99 aí, mA, conforme nós calculamos, né? Conforme vocês viram aí nos cálculos. Eu vou fazer de novo aqui o sweep. Olha lá, pessoal, agora a variação é um pouco mais lenta. Depois vale a pena vocês voltarem com detalhe lá no vídeo. Quando eu fiz o sweep lá com a primeira configuração, a corrente ela demora para aumentar de valor, com relação à frequência. Quando fica ali próximo do valor da ressonância, né, a frequência se aproxima ali de 2,533 kHz, a amplitude sobe abruptamente e depois cai da mesma forma, né? Agora não, agora o aumento da corrente é suavizado, né? E a queda também, isso porque a largura de banda é maior, né? Isso está modificando aí a nossa curva de seletividade do circuito ressonante, conforme nós estudamos já nas aulas teóricas, tá? Então, podemos dizer que a curva de seletividade nos retrata aí o quão bem sintonizado está o nosso circuito. Nessa segunda configuração, nós temos aí o circuito com uma banda mais larga, né? Bom, eu espero que os experimentos que nós realizamos aqui nesse vídeo tenham ajudado a vocês aí a compreender melhor aí o comportamento dos circuitos ressonantes em série, né?
Caso vocês tenham dúvida aí, algum passo aí no cálculo tal, da modelagem do circuito, pessoal, né, tem os vídeos aí da aula 132 à aula 137, né? O link tá na descrição desse vídeo. Vai lá e estude mais um pouco, caso tenha ficado com alguma dúvida, tá? E ainda alguma crítica, dúvida ou sugestão, pessoal, pode deixar aí na área de comentários. Então, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e verifique aí a sua inscrição no canal, né, pessoal? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Forte abraço e até logo!